Amém, amém. Pessoal, eu sei que o devocional mexeu com vocês, né? Eu brinquei aqui, quem tinha tirado 100 igual eu. Mas deixa eu ver aqui, quem tirou mais de 50? Quem tirou mais de 40? Amém. Vocês nem fizeram a conta, né, gente? Eu devia ter posto a calculadora também, né? Tô brincando, gente, mas aqui... Por que eu estou perguntando isso? Qual que é o tema do nosso acampamento? Todas as vezes que vocês receberam um panfleto, todas as vezes que vocês viram a divulgação, não sei como vocês chegaram aqui, se foi um convite, se foi o líder, foi a divulgação. Então, estou vendo o Rodrigão chegando ali. A gente está vivendo sobrevivendo, sabe? Esse quiz, ele mostra pra gente onde a gente está. Então, como que está a vida de vocês? Quando você vê essa pontuação aqui, cara, você está sobrevivendo ou você está vivendo? Então eu queria abordar algumas coisas para vocês sobre o que é o ciclo da sobrevivência. Pesado, né? Então são 5 As. Tá? Então espero que vocês gravem, mas não é esse o foco da mensagem, mas é para você se identificar. O primeiro ponto do ciclo da sobrevivência é o automatismo. Quem aqui já, não sei assim, né? O primeiro ouvido que escuta é o meu, qualquer semelhança é mera coincidência. Tenho certeza que ninguém se sente assim aqui. Quando você acorda na segunda-feira, você já vê que você já está na quarta, você já está no piloto automático, na hora que você já viu, cara, eu estou chegando em setembro, mas eu estou pensando que eu não fiz nada que eu prometi na virada do ano. O pessoal já está falando do Natal e ainda estou achando que é Carnaval. Então você vai no piloto automático. Por que o automatismo é o primeiro sintoma da sobrecarga? Porque quando a gente está no automático, o piloto automático, a gente economiza energia, a gente economiza gasolina. A forma mais econômica de se viajar, tem alguns carros que tem o piloto automático. Você coloca, você não tem esforço, mas você também não tem controle. Então, a sua vida está no automatismo. Esse é o primeiro sintoma. Se você está conservando, se você está com uma sobrecarga, você vai para o automatismo. A longo prazo, o que esse automatismo vai gerar em você? Ele gera o adiamento. O que é esse adiamento? Quando a gente posterga as coisas. A gente vai procrastinar. Todo mundo conhece a palavra, porque eu tenho certeza que ninguém faz. Então, assim, quando a gente fala do adiamento, a gente fala o seguinte: nossa, eu acordei, eu tenho um monte de coisa para fazer. Ah, não, mas dá para dormir mais um pouquinho. Não vou fazer nada. Você planeja todo o seu dia à noite, na hora que você chega de manhã. Nossa, não, vou fazer depois de amanhã. Então esse adiamento, você tem tanta coisa, você está tão sobrecarregado, que você vai jogando tudo para depois. Tudo para depois. Minha saúde? Cuido depois. Aquele estudo que eu tenho que fazer? Faço depois. Aquele devocional que Deus me chamou para fazer? Eu faço depois. Aquela ligação para o meu pai para falar que eu amo ele? Faço depois. Aquela ligação para o meu irmão? Eu faço depois. Tudo eu faço depois. O que acontece com isso depois? Ele nunca chega. A gente vai adiando. Então a gente está tão sobrecarregado, a gente está tão automático, que a gente vai falando depois, mas se a gente acordou na segunda e já está na quarta-feira, o que aconteceu com isso depois? Esse acúmulo, depois desse adiamento, ele vai causar um efeito que a gente vai precisar de uma anestesia, um analgésico. Porque começa a sofrer. A gente começa a sofrer, a gente está tão sobrecarregado, a gente está adiando tanta coisa que a gente vai procurar qualquer coisa que nos faça distrair dos problemas que a gente está jogando para debaixo do tapete. O que é esse analgésico? Para algumas pessoas, pode ser a televisão. Sem crítica, eu vou falar só assim, ó, alguns vão entender o que é. Todo mundo entendeu ou não? Tem gente aqui do drama, sem nenhuma crítica para ninguém. Tô brincando, gente, mas o que é essa série? Às vezes a gente fica tão imerso numa série que a gente para tudo que a gente está fazendo, aí a gente fica imerso na série. Não tem nenhum problema com o drama, tá, gente? É só uma brincadeira. Tudo bem, né? Mas por que eu estou falando isso? Às vezes é uma série, isso aqui é um coraçãozinho coreano, tá? Então quem assiste as novelas coreanas aí sabe, por isso que é brincadeira. Mas às vezes o seu analgésico é uma série, é um filme, é seu celular. Eu não sei quantos de vocês já pararam para ver
ver quanto tempo você gasta no Instagram, no Facebook. Tem uma função, não sei se você já viu. Na hora que você está assim, cara, eu passo 3 horas do meu dia aqui, mas eu não tenho tempo de ir na academia, eu não tenho tempo de fazer uma ligação, eu não tenho tempo de fazer nada. Então a gente procura algum analgésico, mas para outras pessoas pode ser um outro caminho também. Pode ser a comida, pode ser a bebida, pode ser uma outra droga, pode ser algum vício em pornografia, algum vício em qualquer outra coisa que faça você fugir dessa realidade. Então você procura esse analgésico, você procura essa anestesia para a sua dor. O que isso vai resultar? Então depois que você está no automático, você adia as coisas, você procura um analgésico, você vai para o adoecimento. Adoecimento, vocês viram alguma das perguntas. Mão tremendo, olho pulsando, síndrome de estresse, burnout, ansiedade, né? Crise de pânico. Quando a gente fala de ansiedade, hoje talvez seja a palavra mais procurada, assim, né? E a gente começa, o nosso corpo, somatizar tudo aquilo que a gente vem se deteriorando como ciclo da sobrevivência. Só que, infelizmente, sabe qual que é a nossa resposta para isso? Muitos não procuram profissionais, o que deveriam, mas muitos não procuram profissionais. Não procuram um psicólogo, não procuram um psiquiatra. Então fica nesse ciclo de adoecimento, e qual que é a resposta? O ativismo. Então você começa a ter um monte de coisa, você sabe que você está somatizando o problema, o que você começa a fazer? Você pega mais coisa para fazer. Aí você começa a pegar vários pratos, você começa a equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. Aí você vai ficar com cada vez mais atividade. Com cada vez mais atividade, o que você vai fazer? Você vai aumentar a carga, você vai ficar mais automático, você vai adiar mais problemas, você vai procurar mais analgésicos, você vai adoecer mais e você vai fazer mais atividades. Esse é o ciclo da sobrevivência. Pesado, né? Tenho certeza que ninguém se identificou aqui. Mas eu queria abrir agora em João 10, 10. João 10, capítulo 10, versículo 10. Amém? Quem está vendo ali? Quem tem papel tem preferência? Quem está com vídeo de papel ali? Você lê pra gente, Cláudia? O que está falando ali? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Tem outra versão, tem abundância. Amém. A minha está assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Por que eu estou falando isso, gente? O ciclo da sobrevivência é uma estratégia do diabo. O ciclo da sobrevivência, quando a gente fica preso nele, ele vem para fazer tudo que ele está falando aqui em João 10. Roubar, matar e destruir. A gente tem a impressão que o diabo quer acabar com a nossa vida rápido. Mas para ele não é interessante ele acabar com a sua vida rápido. O tempo está a favor dele. Ele trabalha de uma forma lenta. Então como que ele faz? Ele rouba seu sonho. A gente falou ontem, né, a palavra da Thais. Primeiro ele rouba seu sonho. Ele tira a sua esperança. Então quando ele rouba seu sonho, ele começa esse ciclo da sobrevivência. Porque se você não tem mais um sonho, não tem mais uma motivação, é muito mais fácil você entrar no automatismo e começar todo esse ciclo. Depois ele começa a matar a nossa saúde. O meu avô era agrônomo, o Luiz ali também trabalha nessa área. Então se eu falar uma bobagem, você me corrige talvez. Mas quando você tem uma árvore grande, você não mata ela de cara. Muita gente começa a colocar veneno aos poucos. Vai apodrecendo a raiz. Então, para derrubar, quanto maior a árvore, mais lento é o processo. Então, o que ele vai fazer com a gente? A palavra de Deus fala da árvore da vida também, né? Então, fazendo uma analogia aqui na sua vida, ele vai começando a colocar o veneno na sua vida. Então, ele não precisa fazer isso rápido. Então ele rouba o seu sonho, ele mata a sua saúde. Faltou uma, não é?
Ele vem para roubar, matar e... Sabe o que ele destrói? A única coisa que ele tem inveja de você. Porque ele errou uma vez e foi expulso. Quantas vezes a gente erra? Então a gente causa essa inveja nele. A gente faz o que ele não consegue fazer. A gente consegue adorar por escolha. Então ele vem para destruir a nossa missão. O propósito que Deus entregou no seu nascimento. Aquela missão que só você pode fazer. Você é único. Alguém falou aqui único, né? Esqueci. A única missão. Quando você olha o seu polegar, a sua identidade é única. Deus te criou com uma missão, com um propósito, com um porquê. Então ele vem para roubar, matar, destruir. Então ele rouba seu sonho, ele mata a sua saúde e ele destrói a sua missão. Então esse é o ciclo da sobrevivência. O que acontece no nosso corpo quando a gente está nesse ciclo da sobrevivência? Como que o diabo trabalha? Ele trabalha com medo. O diabo trabalha com medo. Essa é a arma que ele usa para entrar a gente no ciclo da sobrevivência e para roubar, matar, destruir. Deixa eu falar para vocês o que acontece quando a gente está falando do medo. O medo, ele dispara na gente duas reações. Quando a gente é confrontado numa situação de medo, ou a gente luta, ou a gente paralisa. Isso gera na gente uma descarga de adrenalina. Só que a gente acha que essa adrenalina é só quando a gente está em frente a um ladrão, né? Mas não, situação de estresse descarrega a adrenalina do mesmo jeito. O que essa adrenalina no nosso sistema vai fazer? Vai liberar um outro hormônio, que chama cortisol. O que esse hormônio do estresse? É o hormônio da sobrevivência. Então, quando a gente está com essa adrenalina no corpo há muito tempo, libera o cortisol. O cortisol é terrível. Então, o cortisol vai fazer com que seu sono seja desregulado. Ele vai fazer com que o seu corpo comece a acumular gordura, triglicéridos, não sei agora, fiquei na dúvida. Vai aumentar bastante, o seu corpo vai acumular gordura, tendência a diabetes. O cortisol pode fazer com que cause insônia, cabelo cair, olho saltar. O cortisol, a longo prazo, ele mata. Então, o que é o cortisol? É aquele veneno que coloca na água das coquinhas. Na hora que a gente vê, foram 10 quilos, foram 15 quilos, foram 20 quilos. Na hora que a gente vê, a gente já está com síndrome do pânico. Na hora que a gente vê, a gente já está tomando remédio com pressão, para pressão, porque também desregula tudo. Porque esses são os hormônios do medo. Esse é o ciclo da sobrevivência. Foquei demais nisso. Mas deu para... Com certeza ninguém se relacionou a isso. Então agora a gente vai passar para o ciclo. Como é que a gente quebra esse ciclo? Porque aqui o tema do acampamento é: você está vivendo ou sobrevivendo? Vamos passar para a vida plena, em abundância? Vamos ver o que a palavra de Deus tem segredo para a gente quebrar esse ciclo? Amém? Não, vamos amém mais forte. Amém. Vamos quebrar esse ciclo então. E eu queria que a gente abrisse agora em 1 João, capítulo 4, 16 a 19. Primeira carta de João, está lá no finalzinho. Quem abriu fala amém, quem não abriu, CC. Amém, estou brincando. Ajuda o colega aqui do lado. 1 João 4, 16 a 19. Vou dar mais um tempinho. Quem ainda não achou, ajuda o colega do lado aí. Ou liga a sua Bíblia. Compartilha aí. Amém. Na minha versão está escrito assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque deste mundo somos como ele. No amor não há medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Amém. Podia encerrar aqui que já está ótimo. Gente, Deus é amor. O amor lança fora todo mundo. Então, qual que é o remédio para a gente sair desse ciclo da sobrevivência? É o amor, não é o medo. E vocês têm a chave com vocês, que vocês receberam ontem. Vamos ver quem guardou o cartãozinho. Alguém guardou? Não tem problema não, se guardou no quarto também, estava aqui. Aí, ó, já tem um cartãozinho. Por que eu estou falando isso? Queria que vocês lessem o que está no cartãozinho de vocês. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ler todo mundo junto de novo? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essas são as 3 chaves. Deus é amor. Como que Deus está trabalhando a gente? A partir dessas 3 chaves. A gente falou que a gente ia falar desse versículo, né? Então por isso que eu quero que vocês gravem esse versículo. Primeira coisa, poder. Então como que a gente quebra esse ciclo da sobrevivência? Entendendo que nós temos o poder do Espírito de Deus. E quando a gente fala de poder, uma das maiores formas da gente mostrar poder é quando a gente impõe os nossos limites. Engraçado isso, né? Mas por que a gente consegue ver do espaço, a gente não nunca foi, né? Por que falam que a gente consegue ver do espaço a muralha da China? Era uma demonstração de poder. Então, limite está associado a poder. Quando a gente consegue entender os nossos limites e a gente impõe os nossos limites à vista de todos, a gente está protegendo algo mais importante. Vamos na palavra de Deus, que eu falei da muralha da China, mas qual livro da Bíblia a gente consegue entender a importância de construir muro? Jericó também, mas o livro de Neemias. Quem falou de Neemias? Boa. Então, Davi, né, teve um bom líder ali, tem um líder agora ainda melhor, então já sabe bastante ali. Estou brincando, gente, mas o que Neemias mostra pra gente? A importância da gente reconstruir os muros. Foi a primeira coisa. A terra estava arrasada, Deus foi e deu um sonho para ele, Deus deu uma visão para ele. Ele ficou incomodado, ele pediu para o rei: deixa eu reconstruir esse muro. Eu preciso mostrar para todas as outras nações o poder de Deus. Eu preciso cercar o que é mais importante, eu preciso reconstruir esse muro. E, gente, construir limite não é fácil. Porque se a gente não tem limite, tudo vai virar prioridade. A gente vai voltar a ficar com um monte de atividade, a gente vai voltar àquele ciclo da sobrevivência, mas o limite é importante. Como que Neemias reconstruiu as muralhas? Enquanto trabalhava com uma mão, na outra mão estava a espada. Ele sofreu críticas de quem estava mais perto. Engraçado isso, né? Não foram os inimigos que atacaram Neemias, foram as pessoas que estavam perto dele. Começaram a criticar, começaram a falar. Alguém falou que normal, né? Pois é, quando a gente começa a construir os nossos limites, as pessoas que estão perto começam a ver e elas ficam incomodadas. E já viu que quem normalmente critica é quem não tem limite também? Já viu? Por exemplo, você começa uma academia. Quem te critica não é quem está na academia. Certo ou errado? Quem te critica normalmente, não, cara, para com isso. Não faz isso não. É quem não está fazendo. Agora, se você começa na academia, uma pessoa que já está na academia há 2, 3, 4 anos, o que ela vai fazer? 2 coisas. Quando você fala para alguém: cara, eu vou começar a fazer meu devocional de manhã, o que o pessoal fala? Ah, não, para com isso. Teste sempre isso não. Mas quem já está fazendo vai falar assim: nossa, cara, benção, vou compartilhar um com você aqui. Né? Quando você fala assim: vou interceder por alguém, não faço não. Mas quem já está fazendo fala: não, vamos fazer junto. Então, a primeira coisa, esse poder. A gente tem que entender que a gente tem que construir os nossos limites. Essa é a primeira chave. Então, a reconstrução dos seus muros. O que na sua vida você precisa construir limite para proteger algo que é mais importante? A outra coisa em relação ao poder que eu queria falar com vocês é uma outra história, está até no livrinho que a gente deu para o Arthur, sobre Davi e Golias. Não quero me estender muito nessa passagem, mas todo mundo conhece a história de Davi e Golias? Amém? Quando Davi chega no acampamento,
Todos com medo, todos no ciclo da sobrevivência, literalmente. Estava todo mundo com medo de Golias porque eles queriam sobreviver. O que Davi viu que ninguém mais viu? Primeira coisa, quando Davi chegou e ele se propôs a lutar, ele começou a receber crítica. Mas ele sabia do limite dele. Ele sabia até onde ele podia ir. Aí ele foi e começou a ter coragem. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Então Davi sabia disso. Aí o que Davi fez? Na hora que chegaram para ele e falaram assim, olha, você precisa usar essa armadura, você precisa pegar essa espada e tal. Davi, não, está fora do meu limite isso aí, não sou eu, nunca usei isso. Nem serve, eu não compro. Ele falou, não, cara, essa armadura não é minha não. Essa roupa não me cabe. Quando alguém, tá de boa. Quando alguém quiser colocar uma armadura de você que não é sua, se você tem o seu limite, você não veste ela. Porque ela não é sua. Você não tem que fazer do jeito que todo mundo faz, você tem que fazer do jeito que Deus te preparou para fazer. O que Davi, ele foi preparado a vida inteira? Ele fala, deixa claramente no texto, eu já matei urso, eu já matei leão, eu cuido de ovelha. Eu não preciso usar essas ferramentas suas, porque Deus já me equipou. Deus já me deu poder. Deus já trabalhou na minha história. Eu não preciso vestir uma armadura que não é minha. Eu tenho poder. E ele viu o que ninguém mais viu. Porque quando ele vai do jeito dele, com o histórico dele, ele vai leve e ele vai praticamente com uma arma de fogo. Uma funda naquela época, gente, né, quando ele lança as pedras, na distância que ele estava, é como se ele estivesse praticando tiro ao alvo. Um projeto sai não sei quantos quilômetros, então é como se fosse uma força de uma arma de fogo hoje. E o que Golias fala? Falam de Golias. Um gigante, a armadura pesava não sei quantos quilos, a Bíblia faz questão de falar quanto que pesava a armadura de Golias. Ou seja, gigantismo não enxerga direito. A armadura pesada não vai se mover rápido. Então, Davi estava leve, com uma arma de fogo, contra alguém grande, pesado, que não se movia rápido. A vantagem estava para quem? Ele viu o que ninguém mais viu. A vantagem era toda dele, porque ele não deixou que colocasse a armadura dele no maravilha. Ele entendeu o poder que ele tinha, ele não precisava de mais nada. Porque Deus já tinha preparado ele. Qual que foi o milagre ali? Ele ter a visão que Deus já tinha empoderado ele, por isso ele ia vencer Golias. Qual Golias da sua vida que você está usando a armadura errada para vencer? Deus te criou de um jeito, com uma história, com uma missão. Não deixe que o diabo roube, mate, destrua. Então, primeira coisa, poder. Construa seus limites. Saiba quem você é. Valorize a sua história. Faça do seu jeito. Você é único, com talentos, como a Fernandinha estava falando aqui, seus. Gerencie seus talentos. Porque eles vão ser usados para vocês vencerem a Golias que está na vida de vocês. Segundo ponto, o amor. A gente falou do hormônio da sobrevivência. Deixa eu dar um exemplo aqui de um hormônio do amor. Então agora eu vou fazer um exercício com vocês, eu vou contar uma história. Eu falei para a Cláudia ali que era o nome da minha mãe. Ela falou assim, nossa, podia ser sua mãe mesmo, né? Então agora feche seu olho. Queria que você fizesse o exercício. Eu vou contar uma história para vocês, que é um fato real, aconteceu lá nos Estados Unidos. Um filho, ele tinha perdido a mãe dele recente. Ele estava muito mal, estava se sentindo péssimo. E ele lembrou que todo sábado ele saía com a mãe dele para tomar café. E ele, se sentindo muito sozinho, ele foi tomar um café sozinho, para lembrar da mãe dele. Foi na cafeteria que ele e a mãe dele sempre iam. E ele chegou nessa cafeteria. E na hora que ele chegou nessa cafeteria, ele viu um grupo de senhoras. E ele olhou para uma dessas senhoras e falou assim, nossa, ela parece tanto com a minha mãe. E aquilo foi chegando no coração dele, nossa, que saudade da minha mãe, que saudade da minha mãe. E elas estavam atrás dele na fila, sabe? E ele chegou no caixa e falou assim, eu quero meu café. E eu quero pagar um café para todas essas pessoas que estão aqui atrás, para esse grupo.
Porque eu estou lembrando tanto da minha mãe, que eu gostaria tanto de pagar um café para ela, como ela pagou várias vezes na minha vida, que agora eu quero pagar para elas. E saiu, pegou o café dele e sentou na mesa sozinha. Quando o pessoal chegou na fila, falou: olha, seu café está pago por aquele menino. E elas ficaram felizes. Quando elas pegaram o café, ele chegou na mesa e falou assim: gente, eu não ia nem falar nada, mas eu queria falar com vocês que eu perdi minha mãe recente. Ver vocês aqui com essa alegria me deu tanta saudade da minha mãe, que eu resolvi pagar um café para vocês. Aquela senhora que era parecida com a mãe dele, levantou e falou com ele: eu perdi meu filho na semana passada. E eu estou com tanta vontade de abraçar meu filho. Posso te dar um abraço? E eles se abraçaram. Abre seu olho. Quem sentiu um arrepio? Quem sentiu uma sensação boa? Vocês sentiram? Eu arrepiei aqui contando. Sentiram aí atrás também? Amém? Esse hormônio que foi liberado agora na vida de vocês se chama ocitocina. É o hormônio do amor. Quando você faz algo para uma pessoa não esperando nada em troca, você sente esse preenchimento. O que a palavra de Deus fala sobre servir? Amém. Então esse hormônio da ocitocina é o hormônio do pertencimento. É o hormônio do amor. Quando a gente serve, quando a gente se doa, sem esperar nada em troca. Tá vendo essa descarga que você recebeu? Ela já está tirando o cortisol do seu corpo. Porque ela vai limpando esse cortisol que está acumulado, te fazendo mal, esse veneno. Então a ocitocina faz isso. Então o amar, a nossa igreja fala, né? Amar a nossa razão, ninguém mais sabe, é possível. Entrega as nossas respostas. Então quando a gente fala de servir é isso. Então assim, biologicamente faz bem para a gente servir. Se não quiser servir, seja egoísta. Pega a ocitocina para você. Sirva do mesmo jeito. Faça algo para uma pessoa sem esperar nada em troca. Esteja com outras pessoas, porque a ocitocina é um hormônio muito engraçado. Porque ela só funciona quando você faz para o outro. Ah, acredita? Também chamada de hormônio da felicidade. É isso mesmo. No parto também, a Nath lembrou super bem. A descarga de ocitocina no parto é uma coisa que, assim, inexplicável. Como homem eu nunca vou entender isso, mas as mães aí podem testemunhar melhor o que é isso, né? Então, quando a gente fala do amor, né, o que enche seu tanque, né? O que precisa, né? Agora, tem outros hormônios também. Eu vou falar aqui da endorfina também. O que é a endorfina? É um analgésico bom para o nosso corpo. Quando a gente faz algum exercício, quando a gente está fazendo algo bom, a gente tem aquela sensação de relaxamento depois. O Luiz correu uma prova agora, né? Depois ele falou assim: nossa, cara, estou moído, mas estou feliz. Olha que coisa contraditória. Eu estou moído, mas estou feliz. Porque essa é a endorfina. O analgésico que a gente falou do ciclo da sobrevivência era só coisa que faz mal, já viu? Você perde seu tempo, você engorda, é uma droga e tal. Mas a endorfina é um analgésico bom do nosso corpo. Então, quando a gente se ama, a gente consegue liberar a endorfina porque a gente está se cuidando. A gente consegue liberar a ocitocina porque a gente está servindo. Então, além disso, tem a dopamina. A dopamina. Qual que é esse hormônio, né? O que ele faz? Quando a gente se ama, a gente coloca tarefas para a gente fazer. E quando a gente consegue cumprir essa tarefa, aquele senso de realização, uma descarga de dopamina entra no nosso corpo. Então a dopamina é como se fosse o hormônio da conquista. Quando você conquista algo, quando você completa uma tarefa, você tem uma descarga também de dopamina. Então esses hormônios, eles são os hormônios da felicidade. Falta um que eu ainda não falei dele, mas é por um motivo. Então esses hormônios, quando a gente está falando do amor, a gente vai enchendo o nosso tanque. Quando a gente dorme bem, quando a gente come bem, quando a gente ora, quando a gente medita, a gente fica menos ansioso. Quando a gente tem ocitocina, a gente se sente amado. Quando a gente ama, a gente se sente amado. Olha que doideira. Mas a gente leu na palavra de Deus. A gente ama porque Deus nos amou. Então a gente não se sente sozinho. Quando a gente começa a entender esse amor, a gente começa a compartilhar esse amor. Porque se a gente retém o amor que Deus deu pra gente, a gente não tem essa descarga de ocitocina. A gente guarda pra gente, a gente fica represado. Então o amor ele tem que ser compartilhado.
Então, poder, a gente já falou dele, do amor e do equilíbrio. Eu acho que esse é o mais difícil. O que é o equilíbrio? Descanso. E o primeiro ouvido que escuta é o meu. Eu recebi essa mensagem dessa semana, não vou falar de quem, mas o equilíbrio é tão difícil, né, gente? E quando eu falo do equilíbrio, eu queria falar do descanso. Então eu queria agora que a gente abrisse em João 4, 6. João, capítulo 4, versículo 6. Então, uma meditação super biológica, né? Amém. Amém. Espero que mexa com vocês, igual mexer comigo. Mexe comigo, né? João 4, versículo 6. Amém? Todo mundo achou? Amém. Vamos esperar um pouquinho. João 4, 6. A bibliotecária vai me matar, né? Mas, se puder até marcar na sua Bíblia, não precisa ser com caneta para ela não me matar muito. Mas deixa eu marcar a página aí. Porque para mim é um dos versículos mais fortes da Bíblia. Se você puder gravar um versículo, eu quero que você grave esse. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, da caminhada sentou-se assim junto à fonte. Era cerca da hora sexta. Gente, Jesus cansou. Não, glória a Deus também, que não é só a gente que cansa, não. Glória a Deus, amém. Jesus também cansa da caminhada, gente. Se Jesus cansa, por que você tem que ser o super-herói? Por que você não está achando que não está cansado? Jesus cansou. Só que esse versículo é tão importante que ele fala aonde que Jesus descansou. Está cansado, não é problema. Aonde a gente descansa, sim. Aonde que ele descansou, gente? Do lado da? Qual que é a fonte? Foi ali que ele se revelou pela primeira vez, Filho de Deus. Porque ele estava do lado da fonte. Não tem problema você estar cansado, é normal, Jesus estava cansado. Se liberta desse peso de falar que você não está cansado. Estou sim. Quando você fala, não, cara, estou na correria, não, irmão, você está em pecado, né? Porque você está negligenciando o descanso. O primeiro ouvido que escuta é o meu. Não estou querendo falar que esse negócio que ninguém diz, porque eu luto muito mais. Eu tenho muita dificuldade nisso. Mas a gente precisa descansar na fonte certa. A gente precisa descansar onde vai encher o nosso tanque. A gente precisa descansar junto da palavra de Deus. Deus é um Deus de processo. Ele não fez tudo num dia. Ele estabeleceu limites de dia e de noite. E ele, se descanso não fosse importante, ele não tinha escrito. 2 vezes. Era um mandamento. Ele escreveu os 10 mandamentos. E ele escreveu em Gênesis. Então, 2 vezes para a gente não esquecer. Então, quando a gente fala, não vou roubar, não vou matar, mas descansar, corta esse mandamento aí. Guardar o sábado para quê? Guardar o dia de descanso para quê? Não, Deus, mas eu não estou roubando, não estou matando, não estou fazendo nada, não estou cobiçando, tá? Mas você está guardando o sábado? Qual que é a diferença? Quando a gente não descansa, quando a gente não para na fonte, nós estamos sob o jugo do pecado. A gente entra debaixo do ciclo da sobrevivência todo de novo. É o que o diabo mais quer. Quanto mais ocupação o diabo coloca na nossa vida, mais longe da vida abundante a gente vai estar. Busquem em primeiro. Busquem em. Busquem em. O que primeiro quer dizer, gente? Prioridade. Uma coisa eu faço. Se a gente não prioriza, se a gente não faz uma coisa, a gente está deixando com que o diabo coloque um monte de atividade na nossa vida. Aí a gente está negligenciando o descanso, a gente está pecando e a gente está dando legitimidade para entrar
para colher as consequências da vida do pecado. A gente não é escravo do pecado mais porque Deus já nos salvou. Mas o pecado ele tem consequências, independente se você é salvo ou não. Então, se você está pecando, você está colhendo o fruto do pecado. Não estou falando que você não vai para o céu, não é isso. Mas Deus é justo. O que você planta, você? Então, se você está debaixo do pecado, você vai colher o quê? Então, quando a gente procura o equilíbrio, a gente precisa de descansar. Aí entra a serotonina. Serotonina é o hormônio do equilíbrio. Tá? É o hormônio que vai regular o nosso corpo. É o hormônio que vai fazer com... A serotonina é até produzida no intestino. Então, a gente tem que comer bem, né? Mas ele vai regular tudo. A gente vai regular tudo. E o nível de serotonina também é ligado à felicidade. Quando ele está muito baixo, a gente pode demorar de 6 meses a 1 ano para repor. E só repõe com descanso. Que é a síndrome do burnout. O que é a síndrome do burnout? Quando a serotonina está tão baixa que você tem que parar de 6 meses a 1 ano. Parar mesmo. Para recuperar a serotonina. A árvore já está tão condenada, o veneno já está tão irrigado ali, que não tem jeito. Agora, quando a gente entende o nosso poder, a gente constrói os nossos limites, a gente entende quem a gente é, a gente veste a roupa que Deus deu para a gente, com as armas que Deus nos ensinou a usar, quando a gente se ama, quando a gente ama os outros, quando a gente se respeita, né? Quando a gente começa a entender esse equilíbrio, aí a gente cria as chaves. A gente começa a viver esses hormônios da felicidade. Serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. Aí a gente quebra o ciclo da sobrevivência. A gente começa a viver a vida e a vida em abundância. A gente sai da sobrevivência para a vida plena, a vida em abundância. Amém? Amém. Eu vou terminar aqui. Aí todo mundo fala assim, só para ficar feliz. Então a gente vai terminar aqui. Eu queria que a gente lesse um texto em Mateus 11, 28 a 30. Aí eu vou pedir para a Nath e para o Luiz voltar aqui. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Na minha versão está assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo. A gente vai ter mais um momento de adoração aqui. Eu queria que essa palavra tomasse morada no coração de vocês. Que agora, assim como ontem a gente pediu para vocês entregarem seus sonhos, hoje de manhã a gente pede que vocês entreguem seus fardos. Que vocês encontrem descanso, sabe? Que vocês venham mesmo a Cristo. Tem liberdade aqui agora. Quem quiser ficar em pé, quem quiser ajoelhar, quem quiser sair, sai do seu lugar. Ore mesmo. Consagre mesmo agora, sabe? Se você está no ciclo da sobrevivência, pede perdão a Deus. Se você está debaixo do jugo do pecado, também pede perdão. Ele é uma cachoeira de graça. Diferentemente do diabo que morre de raiva da gente, a gente tem perdão todos os dias. A gente pode recomeçar todos os dias. Então eu espero que esse acampamento seja um tempo de recomeço, seja um novo tempo na vida de vocês. Então venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo